A farmácia Biber Apotheke é uma construção muito curiosa que foi transformada ao estilo da arte nova por volta de 1900. Isso pode ser visto ainda hoje nas janelas, que foram mantidas no cristal de chumbo facetado original. Estas são, sem dúvida, as janelas mais antigas da Rua Getreidegasse. Sobreviveram aos bombardamentos da Segunda Guerra Mundial e são provavelmente também algumas das janelas originais mais antigas de Salzburgo. Wolfgang Amadeus Mozart terá estado provavelmente aqui nesta farmácia. A farmácia Biber Apotheke, que em português significa Farmácia do Castor, na Rua Getreidegasse, era na época uma das duas farmácias da cidade de Salzburgo. Atualmente, existem inúmeras farmácias, mas antigamente estas eram muito raras. Vamos agora entender o significado do nome Biber Apotheke, ou seja, Farmácia do Castor. Naquela época, os castores estavam praticamente extintos, devido ao fato de lhes ser atribuído um poder curativo especial. A substância em causa era o âmbar castório. O castor possui, entre os órgãos genitais, independentemente do gênero, uma glândula que é responsável pela lubrificação do pelo e pela marcação do território. Descobriu-se naquela época que a secreção dessa glândula possuía uma substância ativa especial. Durante muito tempo não se sabia exatamente o que era. Apenas a ciência moderna viria a explicar mais tarde este fenômeno. E vou buscar a substância da farmácia Biber Apotheke, que foi descoberta naquela época. Agora já temos a chave para este enigma. Na glândula dos castores, existe ácido acetil salicílico, mais conhecido como aspirina. Há ainda alguns fatos sobre os castores que poderão ser bastante interessantes. O castor foi considerado, há cerca de 100 anos, como uma espécie praticamente extinta. Isto deve-se também a um outro motivo. Os crentes da Igreja Católica eram sujeitos a períodos de jejum muito longos que implicavam não ingerir qualquer tipo de carne. Durante estes períodos, apenas podiam comer peixe ou qualquer espécie que fosse criada na água. Foi então que as pessoas se lembraram de que o castor vivia na água, como tal podia ser integrado na dieta de jejum. Continuemos brevemente com o tema de jejum. De acordo com a religião católica, o Papa é que decidia o que se podia comer e beber na época de jejum. Salzburgo é a terra das cervejarias e um dos fabricantes de cerveja teve uma ideia muito brilhante. Enviou uma garrafa de cerveja recentemente produzida ao Papa em Roma para saber se podia beber cerveja durante a época de jejum. Mas ele tinha segundas intenções, pois, quando o cavaleiro chegou a Roma, algumas semanas mais tarde, a cerveja estava obviamente completamente deteriorada. Sabia tão mal que o Papa terá afirmado: quem beber dessa bebida, o sabor era tão ruim que o Papa terá afirmado: quem beber dessa bebida estará mesmo fazendo jejum. Desde então que se produz cerveja para a época de jejum, e neste período as pessoas podem beber cerveja. Também muito interessante, se continuarmos ao longo das fachadas, podemos observar duas pinturas. Estas representam Esculápio e Igea. Na aplicação da visita guiada ao bairro Cai, a sul deste local, irei mostrar a vocês onde antigamente existiu um templo romano dedicado a estas duas divindades. Mas voltemos agora a coisas que ainda hoje não sabemos muito bem por que razão e como é que atuam sobre a saúde das pessoas. Aqui temos um bom exemplo. A madeira do pinheiro, Pinus sembra, uma espécie da região dos Alpes, possui um efeito no nosso corpo. Acalma as pessoas e reduz o ritmo cardíaco. Todos os agricultores com recursos para tal alugavam um quarto com esta madeira aqui na região. Nos palácios e castelos, os tetos dos quartos eram construídos com essa madeira desse pinheiro. As pessoas sabiam que era bom para a saúde. Neste caso, por exemplo, ainda não sabemos por quê, mas um dia iremos com certeza descobrir o motivo. Tal como no caso dos castores. Se voltarmos a nos encontrar aqui dentro de 50 anos, regressarei a este tema e contarei a vocês exatamente qual é o segredo.